É muito bom ter você mais uma vez. Esse é o programa Escola Bíblica, a sua maneira interativa de estudar a palavra de Deus. Vamos estudar juntos hoje? É o nosso último encontro essa semana. A gente está estudando uma temática muito interessante, muito importante, que é justamente sobre a antropologia na Bíblia. O ser humano, qual é a visão que Deus tem acerca do ser humano? E não se esqueça de uma coisa, essa semana a gente está falando exatamente sobre um Deus que criou o ser humano, um Deus que tem uma missão para o ser humano e o ser humano tem que chegar no objetivo final que Deus tem para ele. Qual é o objetivo que Deus tem para você? Hoje a gente vai falar sobre isso, qual é o objetivo oficial ou final que Deus tem para nós dentro da antropologia na Bíblia. Espero você, em 2 minutinhos a gente volta ao vivo aqui no programa Escola Bíblica. Agora sim, já estamos ao vivo aqui no programa Escola Bíblica e junto com você estudando o tema de hoje, que é um tema bem interessante para a gente se envolver mais uma vez com um dos assuntos da Palavra de Deus. Olha, a gente tem que procurar trazer alguns temas diferentes para você aqui. Nós já apresentamos inúmeras temporadas com vários temas, em cada semana um tema diferente e em cada dia da semana a gente tenta abordar alguns pontos interessantes aqui, tá bom? Semana que vem, já vou adiantar para você qual que é o tema da semana que vem para você que está chegando agora. A gente vai falar sobre fé e a cosmovisão cristã. Diferente isso? Fé e a cosmovisão cristã. A gente está procurando apresentar para você nessa temporada alguns temas bem atuais, bem modernos, linguagens modernas, tem a ver com o conceito atual de Bíblia, conceitos atuais da Palavra de Deus, e por isso é importante que você entenda, aprenda esses conceitos, porque quando a gente é questionado, quando nós somos surpreendidos com alguma pergunta, com algum posicionamento contrário ao que a gente vê, a gente tenha argumentos, a gente tenha um respaldo para apresentar a nossa visão, a visão bíblica também. Lembrando que nós estudamos durante essa semana sobre a antropologia na Bíblia, a constituição humana, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Nós fomos criados, qual a razão da nossa existência hoje e as boas obras. A Bíblia diz assim, nós somos criados para boas obras, para amar as pessoas, para realizar coisas boas para as pessoas. E hoje a gente vai falar o que a Bíblia menciona acerca do que o futuro nos reserva. O que o futuro nas mãos de Deus reserva para o ser humano. Qual que é o nosso destino? O que nos aguarda no final da caminhada aqui nessa terra? A gente vai mencionar sobre isso, a gente vai orar e já vamos então fazer uma pincelada sobre esse tema hoje com alguns textos da Bíblia, a visão bíblica sobre esse assunto que é tão importante. Oremos agora. Senhor, nós vamos estudar agora, apresentar alguns temas históricos, algumas visões humanas, mas vamos apresentar também a Tua Palavra, que é a nossa base de fé, que é aquilo que nos orienta. Nos ajude a compreendermos mais a Tua Palavra e nos ajude a vivermos a Tua Palavra também, pedimos em nome de Jesus. Amém. Sempre tem muitas pessoas dizendo assim, pastor, manda um abraço para mim, para minha família. É sempre difícil a gente ter condições de mandar abraço para todos aqui. Muita gente participando com a gente pelas redes sociais, muita gente participando pelo Facebook, pelo Instagram. Tanto o Facebook quanto o Instagram é @escolabiblicant, tá? É só você fazer contato com a gente e participar também. Quero aproveitar e mandar um abraço para uma das pessoas que fez contato com a gente há pouco aqui, é o Felipe. O Felipe, ele está assistindo a gente lá nos Estados Unidos, estou aqui na América, na cidade de Brockton, não sei qual estado que é, mas está na cidade de Brockton, e muita gente de todos os cantos do Brasil também acompanhando aqui, inclusive algumas pessoas que eu conheci hoje, quero mandar um abraço para elas, não posso deixar de mandar um abraço para a Silvana, que está assistindo agora, para a Jaqueline e para o Renan também.
Já é o segundo programa que o Renan acompanha a gente, nós conhecemos. E daqui a pouquinho eu posso mandar alguns abraços específicos para a sua cidade, a sua região também, com muito carinho, tá bom? Nós vimos no estudo anterior que a existência de Deus pela vontade de Deus, a existência humana, perdão, na nossa existência pela vontade de Deus, é que nós devemos viver para a glória dele e para amar as pessoas. E que o prazer e a felicidade, eles podem ter sentido na nossa vida, desde que nós busquemos em Deus a fonte do nosso prazer e da nossa felicidade. Mas eu quero começar com uma pergunta para você, o nosso estudo de hoje, tá? A pergunta agora é: para onde tudo isso irá nos levar? Entendemos que fomos criados à imagem de Deus, entendemos que nascemos para louvar a Deus, essa é a antropologia bíblica, essa é a visão do homem na Bíblia. Entendemos que devemos amar as pessoas. Agora, qual o caminho final? Muita gente pergunta, né? Muitas visões diferentes. E existem muitas teorias que levam a explicar essa questão de onde nós viemos e para onde nós vamos. E uma delas é a astrologia. Eu quero mencionar primeiro algumas visões humanistas aqui, depois a gente vai para o conceito bíblico, tá bom? Para a gente ter uma visão clara do mundo em que a gente vive. Uma delas é a astrologia, que é um conceito muito conhecido, principalmente entre os jovens. Se você abrir as suas redes sociais, se você interagir, você olhar ao seu redor, os jovens escrevem ali, tal. Inclusive, eu sou de Áries, eu sou de Capricórnio, eu sou de Virgem, e as várias crenças. E tem a ver também com uma visão acerca do futuro, a visão da astrologia. E você pode perceber aqui uma imagem, vamos ver se a gente consegue passar aqui, imagens que têm a ver com a astrologia, com o céu, com aquilo que está acima do nosso alcance. A astrologia ela começou ainda na pré-história, né, com uma observação simples de que o Sol, a posição do Sol, ela não vai mudando apenas de acordo com as horas do dia, mas também com a passagem do ano. Então, o Sol ele tem uma influência dentro da Terra, nos dias, nos meses e nos anos. E com a posição do Sol vai mudando também, e a astrologia entrou nesse nicho, nessa questão da astronomia, que tem a ver com os astros, e apresentou a visão da astrologia, onde alguns habitantes de um bom tempo atrás, da pré-história, perceberam que havia um grupo de constelações perto da suposta rota do Sol. E você vê que hoje as pessoas usam, então, a visão de algumas estrelas do céu como um parâmetro, que é a imagem do zodíaco que você vê agora, é um grupo de constelações, ou um círculo dos animais, que são os famosos signos que nós vemos hoje por aí, baseado em algumas estrelas que faziam parte ali da rota do Sol. O conceito de destino final do ser humano dentro da astrologia, ele ficou cada vez mais importante. E hoje eu vou dizer uma coisa para você, você é cristão? Não sei se você está assistindo ou não, mas grande parte dos cristãos, muita gente que menciona ser cristã, acredita na astrologia, que ela é dirigida pelos astros. E você pode ver, muita gente fala assim, eu sou de tal signo. Algumas simplesmente por uma questão de se modernizar, outras porque acreditam de fato. Algumas culturas, elas aperfeiçoaram essa visão sobre os astros, né? Mas a Bíblia, quando a gente vai até a Bíblia, a gente vê que a Bíblia é contrária ao destino do ser humano, como estando escrito nas estrelas ou nos astros também. Existe uma outra teoria que é muito aceita hoje sobre o destino do ser humano, a antropologia, a reta final do ser humano. Ela é muito famosa, chamada de karma, a lei do karma. Essa lei do karma, nós já estudamos aqui no programa Escola Bíblica, ela foi elaborada há pelo menos uns 3.000 anos na Índia. E você pode ver aqui uma imagem do karma. Deixa eu dizer uma coisa para você que está acompanhando aqui, antes da gente explicar essa visão humanista sobre o futuro. Nós já fizemos uma temporada aqui, que é o Espiritismo à luz da Bíblia. E nós falamos uma semana só sobre o karma. Se você quiser procurar no YouTube, se você quiser procurar no NT Play, escreve lá, Escola Bíblica Karma. E você vai ver muita informação sobre isso. Mas só pincelando, essa é uma visão que muitos têm acerca do futuro também. De acordo com essa visão, nada acontece por acaso. Você
simplesmente vê o resultado das suas ações, das suas escolhas. Todos os fatos da vida de um indivíduo, eles são consequência das suas ações em existências de vidas passadas. Ou seja, quando eu me reencarnar, essa é a visão do karma, eu vou pagar ou vou receber uma recompensa de acordo com a vida que eu tive aqui. Se eu estou sofrendo hoje, a próxima vida vai ser para compensar esse sofrimento. Se eu sou uma pessoa má, a alma vai reencarnar, né, numa próxima vida e ela vai cumprir aquilo ou pagar aquilo que eu fiz de mal. Existe uma frase que inclusive confirma isso, né, que inclusive acredita e acredita nessa ideologia que o futuro do ser humano está na mão do karma. É uma visão acerca do futuro. Olha o que diz um dos adeptos dessa teologia. O nosso caráter é resultante total de nosso passado e o nosso futuro será determinado por nosso presente. Quando dizemos que algo ocorreu por acaso ou por acidente, isso se deve ao nosso conhecimento limitado dos fatos. É claro que, olha só, e você vai concordar comigo independente da sua crença religiosa, é claro que muitas coisas que nós fazemos vêm como consequência dos nossos atos. Porém, isso não é um determinismo, isso não é determinado. Você errou, você vai ter que pagar numa próxima vida. Essa é uma visão do movimento religioso de Vedanta aqui no Brasil, né, que foi descrito através dessas palavras aqui. Alguns pensadores da Grécia Antiga, eles tinham uma visão muito parecida também. Eles defendiam que não dá para escapar do que está reservado para você. Eles eram os adeptos do estoicismo. E aqui a gente está trazendo muitas informações históricas para você entender a visão bíblica daqui a pouco. Uma das correntes filosóficas mais influentes da antiguidade. Elas influenciaram essa visão da lei do karma. De acordo com esses estoicos, né, que é mencionado através desse grupo de pensadores, o futuro ele é inalterável quanto o passado. Ou seja, então, o passado, você pode mudar o passado? A gente não pode mudar o passado. Na visão dos estoicos, que você está vendo na tela, o futuro também não pode ser mudado, ele já está definido. Então, existe zero livre-arbítrio, zero possibilidade de você escolher o seu futuro. O futuro está determinado. Mas o que a Bíblia diz? Qual que é a visão da Bíblia? Nós apresentamos duas visões aqui, a lei do karma, né, e apresentamos no início também uma outra visão que apresenta para nós qual é a condição que o ser humano impõe sobre si com relação ao futuro. Porém, após o intervalo, a gente vai apresentar o que a Bíblia... E para a gente encerrar o tema dessa semana, o que a Bíblia diz que vai acontecer com você, comigo, no final da nossa trajetória. Qual o plano de Deus para o ser humano? Eu espero você... Quero mandar aquele abraço ainda hoje e a gente vai estudar na Palavra de Deus a visão bíblica para todos nós. Até já! Esse é o programa Escola Bíblica, a gente está de volta apresentando essa semana a visão da Bíblia sobre o ser humano, a antropologia e a Bíblia, fé e antropologia bíblica. Nós começamos hoje falando sobre duas visões humanistas sobre o que deve acontecer no futuro do ser humano, o que prevê o futuro. Uma delas é a astrologia, que é uma visão que apresenta o que vai acontecer no futuro do ser humano, e muita gente acredita, pode ser que você acredite, e também a visão do karma, a lei do karma, que é a lei de consequência em cima do que você realizou, né? E a gente vai apresentar a visão bíblica agora, mas antes eu quero mandar alguns abraços bem rápidos aqui, um abraço para Dilma Souza, a Dilma dizendo boa noite aqui no interior de Bragança, Pará, meu esposo Fábio também, estamos ligados, a Dilma e o Fábio, um abraço para você, Dilma e Fábio. Temos aqui o Flávio Ferreira que fez contato com a gente também, deixa eu abrir algumas pessoas que escreveram, a Maria José Flores diz assim, estou acompanhando a aula, também a Ana Zilda, de Curitiba, manda um abraço para mim, Ana Zilda, um abraço para você, Ana Zilda, para todos vocês que estão acompanhando aí também. Antes da gente retomar o assunto, deixa eu lembrar você de uma coisa, esse DVD é um presente da Novo Tempo para você, é gratuito e você pode ligar a partir de agora, pedir pelo WhatsApp,
escrever, né? Escreva no WhatsApp assim, olha, quero receber o DVD O Sentido da Fé, que é o tema da nossa temporada, você vai receber esse presente aí. Escreva, olha, só isso, manda um WhatsApp nesse número, quero receber o DVD O Sentido da Fé. Ou ligar para a gente nesse momento, no telefone que você vê, e a gente vai fazer questão de retornar para você, pegar o seu endereço, os seus dados, vai chegar na sua casa, tá bom? No sentido físico, e aí surge a pergunta, qual é o destino do ser humano fisicamente? A Bíblia traz a resposta para nós. Eclesiastes 9, verso 2 diz o que vai acontecer com você ou comigo também. Diz assim, tudo sucede igualmente a todos, ninguém escapa. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro também. Assim ao que se sacrifica como ao que não se sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. E aí a gente continuando a ler Eclesiastes 9, a partir do verso 2, a gente vê que o resultado final do ser humano é a morte, voltando ao pó da terra. A gente volta num processo que a gente começou durante a semana, né? Falando que o ser humano foi criado por Deus na antropologia bíblica e no final da visão bíblica sobre a crença acerca do ser humano, nós voltamos para o mesmo processo. Assim como nós fomos feitos pelo pó da terra, nós também voltamos ao pó da terra. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Alguém fez uma pergunta interessante. Fez o seguinte, pastor, mas quando a pessoa morre, ela não é pó necessariamente naquele momento, né? Por exemplo, Adão e Eva foram criados do pó, mas nós não fomos criados do pó, nós nascemos de um pai e uma mãe. Mas é exatamente nesse momento que a gente percebe que a mesma constituição física, nós já falamos isso essa semana, dos elementos que compõem o corpo humano são os elementos do pó da terra. E conforme o tempo vai passando, depois que a pessoa morreu, é enterrada, ela se torna pó novamente. Mesmo que nós, eu, você, fomos gerados por nossos pais ali, não nascemos como pó, mas nascemos como carne, né? Nós voltamos a ser pó porque é a base da construção humana da qual Deus fez. De acordo com o profeta Isaías, além de Eclesiastes que a gente mencionou aqui, Deus ele fez a nossa constituição para a gente louvar a Deus. E o objetivo final é a gente morar no céu louvando a Deus. Então quer dizer que eu vou morrer, esse é o destino final, é morrer ou é louvar a Deus no céu? Nós não estamos numa excelência aqui final de tudo que a gente vai viver ainda. A nossa vida não encerra na morte. E a gente vai estudar sobre esse assunto, sobre a morte ainda. Mas já estudamos em outros momentos, já falamos muito sobre isso. Mas não se esqueça de uma coisa, que a nossa vida não termina na morte. Isso não quer dizer que você vai ter uma vida após a morte, mas quer dizer que num determinado momento Deus vai restaurar todo o plano que Ele teve para o ser humano. Um dia, Deus sonhou fazer o ser humano feliz. Ele sonhou e criou o ser humano para que o ser humano fosse feliz ao lado dele. E Deus, o objetivo final dele ao restaurar o ser humano, hoje, é para que num dia, num determinado dia, mesmo que ele morra, Deus vai restaurar isso, restaurar da morte, do pó da terra, e o Criador apresentou essa decisão, né? No início ele fez o homem do pó da terra, criado à imagem e semelhança, conforme a semelhança, e ele vai restaurar essa visão. Olha o que diz Henry Nouwen, o que faz de nós humanos não é a nossa mente, mas o nosso coração. Não nossa habilidade de pensar, mas a nossa capacidade de amar. O ser humano, a visão da antropologia bíblica é que nós somos seres humanos, principalmente por isso, por sermos semelhantes a Deus, e nós mencionamos aqui várias semelhanças, mas a principal é o amor. Nós somos seres humanos porque nós temos sentimento, porque nós amamos. Essa é uma grande capacidade que Deus nos deu. Não somente essa, obviamente, não é só ela que nos faz seres humanos, não é exatamente e somente isso, mas é uma das grandes capacidades. O homem foi perdendo a capacidade de amar e, consequentemente, ele foi perdendo a semelhança com o ser humano. Vai chegar um momento que a Bíblia diz assim, que Deus vai reconstruir a visão do ser humano. O objetivo de Deus é restaurar a imagem que foi perdida.
O ser humano perdeu a imagem de Deus. Hoje, nós estamos cada vez mais nos distanciando de Deus, daquele objetivo inicial que Deus fez o ser humano, Gênesis menciona isso, que nós somos criados à imagem dele, só que a gente tem perdido isso. Nós temos perdido o amor, nós temos perdido a empatia com relação às pessoas. Eu vou dar um exemplo para você, né? Nós somos cheios de sentimentos, o ser humano é cheio de sentimentos. A gente tem ódio, a gente tem sentimentos de piedade, a gente tem sentimentos de paixão. E você já percebeu que o ser humano naturalmente, o ser humano falho, ele ama a coisa errada? Em vez dele odiar o pecado, odiar o mal, ele odeia o vizinho, ele odeia um amigo, às vezes, que ele chama de amigo. Então, Deus quer restaurar isso. Deus quer humanizar o ser humano, como ele planejou lá no início para Adão e Eva. O que mais a Bíblia fala a respeito do destino humano? Então, o destino do ser humano, de toda a humanidade, é a morte, mas depois Deus ainda tem um outro plano, restaurar da morte. O propósito de Cristo nos ajuda a chegarmos a essa resposta, né? João 14, verso 1 a 3, diz assim: não perturbe o coração de vocês, fiquem tranquilos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar, se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A visão bíblica não é uma visão do karma, não é uma visão que você, depois que morre, vai pagar aquilo que você fez aqui nessa terra, não é a visão bíblica. A visão bíblica não é a visão da astrologia ou de qualquer outra visão humanista. A visão bíblica é que o ser humano morre, esse é o resultado final da escolha, mas Deus vai restaurar e vai levar o ser humano de volta a morar com ele, como foi com Adão e Eva. Bonito isso, né? Então, assim, Deus prometeu que ia fazer o ser humano feliz. O ser humano desviou da rota. Mas Deus que promete e cumpre, ele diz assim: mas eu vou fazer você feliz, se você quiser, se você for fiel a mim. Mesmo aqueles que tiveram de passar pelo estado inconsciente da morte, porque a morte ela leva à inconsciência. Vou reforçar, a gente vai estudar mais sobre a morte. Mesmo aqueles que passaram pelo estado inconsciente da morte, um dia eles serão ressuscitados, restaurados à imagem e semelhança de Deus. Então, o objetivo final de Deus para nós, para o ser humano, a gente encerra o tema dessa semana, é restaurar você à imagem e semelhança dele. Me restaurar à imagem e semelhança dele, porque nós perdemos. Eu gosto sempre de uma ideia que diz o seguinte, que o ser humano já tinha a imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados. Daí a serpente, Satanás escondido atrás da serpente, disse assim: olha, você quer ser igual a Deus? Ele ofereceu para Eva ser igual a Deus, mas ela já era semelhante a Deus. E ela, pensando que não era semelhante a Deus, ela perdeu essa semelhança quando ela aceitou esse convite. Ela aceitou o convite da serpente para ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, e naquele momento ela perdeu os atributos de Deus, passou a ser uma pessoa fragilizada e distante de Deus, né? Isso aconteceu com Adão também, isso acontece conosco, mas Deus vai restaurar isso muito em breve, na minha vida e na sua vida também. Quero convidar você para você refletir sobre isso, para você viver uma experiência com Deus diária, de estudar a Bíblia, de se aprofundar nessas temáticas e entender que o objetivo final que Deus tem para você é muito além da morte, é muito além dessa vida passageira, desses prazeres, dessas circunstâncias, das coisas que você pode conquistar. Nós estamos em 2021. Nós estamos com uma grande pandemia, onde as pessoas estão fragilizadas, todos nós. Só que o ser humano ainda, infelizmente, deixa eu trazer uma reflexão para você. O ser humano ainda continua acreditando que vale a pena viver aqui, que o fim está aqui, né? Temos que aproveitar, temos que restaurar tudo. As coisas têm que acabar logo, essa pandemia, para eu poder viver a minha vida e curtir e construir. Sim, maravilha, ótimo, beleza, precisamos disso. Mas isso não é o fim, não é o objetivo final de Deus para nós. Um dia Ele vai restaurar tudo isso. Vou orar com você e não se esqueça de entrar em contato com a gente, pedir o DVD O Sentido da Fé. É um presente da Novo Tempo para você, tá bom? Deus te abençoe.
semana que vem a gente vai falar sobre fé e a cosmovisão cristã. Um tema bem interessante e eu espero você. Senhor, obrigado por mais esse encontro, obrigado por mais essa noite, para aqueles que estão acompanhando ao vivo, e obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajude a acreditarmos que o Senhor teve um plano, tem, e um dia restaurará o teu plano original para a nossa vida. Nos colocamos inteiramente em tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.